Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. É bem assim. Você crê, se batiza, faz uma aliança com Deus, é salvo. Do contrário, a Bíblia diz condenado. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, e é uma oportunidade de você fazer uma aliança com Deus e começar bem, fazer a escolha certa, estar no Senhor. Essa é a melhor e maior decisão da vida de uma pessoa. Sempre digo que, às vezes as pessoas acham que a escolha mais importante é a faculdade, a profissão que ela vai seguir, com quem ela vai casar, quantos filhos ela vai ter, onde ela vai morar. Não é não. A decisão mais importante, a escolha mais importante é assumir um compromisso, fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Essa é a escolha, é a atitude mais inteligente e mais importante da vida de uma pessoa. Olha o que diz aqui em Gênesis 21, 19 a 21. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Deus abriu-lhe os olhos. Agar estava no desespero, dominada pelo desespero, entregue ao pior, entregue à morte. Ficou vagando pelo deserto, sem saber o que fazer, acabou a água, não sabia o que fazer, deixou o menino num canto para morrer, foi morrer em outro, entrou em pânico. Esqueceu do que Deus já tinha falado com ela antes mesmo do filho nascer, que ia multiplicar grandemente a descendência dela por intermédio do menino. Esqueceu que Deus tinha prometido fazer uma grande obra e se entregou ao desespero. O medo do novo, estava começando um novo ciclo, abrindo um novo ciclo na vida dela, tinha saído da casa do Abraão para reconstruir a vida. E não sabia o que ia fazer, entrou em desespero. Tinha uma fonte ali o tempo todo. Só que o desespero não deixava ela ver. A saída, porque ela naquele momento ela precisava de água. E ela não tinha água. E ela não via nenhum lugar onde ela pudesse pegar água. Não tinha. Ela não enxergava. E tinha uma fonte ali. Se o Senhor não a ajuda, ela tinha morrido, talvez a poucos metros de uma fonte. Tinha morrido de sede com o filho, a poucos metros de uma fonte. Mas como o Senhor não muda de ideia, nunca, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra dele não passa, ele não muda. O que ele tinha falado com ela lá atrás, ele não tinha mudado de ideia. Continuava de pé. Que ele ia fazer uma grande obra, que ele tinha algo muito grande com eles. Ele não tinha mudado de ideia. O desespero fez com que os olhos dela fossem cegados. Ela não via a saída. E a saída estava ali, diante dela. Estava diante dela. A fonte era a saída, era a solução para aquele momento. E ela não via.
Vê como é que é? Ela não via. Porque quando você se entrega ao medo, tanto é que o anjo do Senhor aqui disse assim, ó, o que aflige Agar? Não tenha medo. Ela estava aflita. Ela estava dominada pelo medo. Certamente, eu penso que o maior medo da Agar era do novo. Eu penso que ela estava com medo do novo. Porque ela tinha vivido uma vida toda na casa do Abraão. Era tudo que ela conhecia. E naquele momento ela estava sendo empurrada a descobrir outras coisas, a viver outras coisas. Só que essa transição, essa mudança, estava gerando uma crise muito grande. Estava muito difícil. Porque o novo, a gente quer coisas novas, mas muitas vezes o novo nos assusta grandemente. O novo pode apavorar muito. Eu conheço pessoas que aceitaram viver uma vida que elas detestavam com medo de encarar o novo. Quantas pessoas que aceitam algo que elas não estão bem, elas não estão felizes, porque estão com medo de encarar o novo. Eu já vi gente com potencial para coisas muito maiores e aceitando o menor com medo de enfrentar o novo. Suportando uma coisa quase que insuportável, com medo do novo. Engolindo coisas que elas não queriam, com medo do novo. Entendeu? Passivas, estagnadas, travadas, porque estavam com medo de enfrentar coisa nova. Sabe, estar num lugar, fazendo uma coisa, discordando, não estando feliz, mas é o que eu tenho, né? É melhor eu aceitar o que eu já conheço do que me arriscar, me aventurar em algo novo. Muita gente. Seria o seu caso? Já que você está aí aflito, com medo, aceitando uma coisa que você não quer, só porque você tem medo demais de encarar a vida ou de encarar algo novo na sua vida, de dar lugar à mudança de um ciclo, como foi na vida de Agar? Porque o maior problema da Agar aqui certamente era isso. Ela estava com medo de enfrentar o novo. E ela entrou em desespero. Isso a apavorou. O medo de não saber o que ia fazer, como seria, deixou ela desesperada. Porque aí a pessoa, num momento difícil, no momento em que ela está tendo que viver uma mudança, ela pensa, e se não der certo, e se não acontecer, e se eu me der mal, e se. Entendeu? E se? E quantas que param de viver? Porque preferem sentar e ficar ali vivendo a coisa velha do que se aventurar e se arriscar em coisas novas. O medo do novo faz com que ela fique amarrada a uma coisa que ela detesta. E que não está trazendo mudança e resultado nenhum. Mas é o que eu conheço. E ela agora foi empurrada para uma coisa nova. Ela entrou em desespero. Aí ela não via mais nada. Era o fim. E, na verdade, isso foi muito bom para ela. Porque lá na casa do Abraão, ela era escrava. Agora ela era livre. Lá ela era serva. Agora ela era dona do nariz dela. Entendeu? Mas você vê como é que são as pessoas. Às vezes é mais fácil aceitar ficar na casa do Abraão como escrava, a Sara olhando de atravessado para ela, do que sair e encarar uma coisa nova na vida. Está entendendo isso? Mas é porque aquilo era a zona de conforto dela. Era a zona de conforto dela.
De alguma maneira era a segurança dela, ela se agarrou àquilo. E a hora que ela foi empurrada para construir uma nova vida, ela entrou em desespero. Em pânico. Tá pensando aí? Ela entrou em pânico. Aí tem uma fonte diante dela, ela não vê. A saída está diante dela, ela não vê. De tanto desespero. E aí então o Senhor a ajudou a abrir os olhos dela, que um programa como esse funciona para abrir os seus olhos. Da mesma maneira que o Senhor abriu os olhos de Agar, e certamente está trabalhando para abrir os seus olhos também. Para você ver o que você não está vendo. Porque talvez você reclama da vida. Mas quando Deus te dá um empurrão para você viver coisas maiores, você trava, você para, você não quer. Você tem medo. Aí o Senhor abriu os olhos, como está trabalhando para abrir os seus. Ela viu a fonte, pegou água, bebeu, deu para o filho e seguiu. E eu sempre digo que deserto é tudo deserto. Pode até mudar de nome, mas deserto é deserto. E no deserto de Beersheba, ela estava entregue à morte. E no deserto de Parã, ela construiu uma vida. Entendeu? Por quê? Porque o espírito mudou. O espírito mudou. Quando os olhos dela foram abertos, ela viu a fonte, ela pegou a água, ela teve força para seguir. Quando o espírito da pessoa muda, a visão dela sobre as coisas é outra. Num deserto, ela estava entregue à morte. Num outro, ela construiu a vida dela. O filho cresceu, se tornou flecheiro, casou-se. Ela construiu uma vida e Deus cumpriu com o que tinha prometido. Então, tudo é uma questão de visão. Se a sua visão fica bloqueada, o teu entendimento fechado, você é dominado pelo negativo, por pensamentos totalmente incrédulos. Dominado, uma pessoa dominada pelo medo não vê nada mesmo. O medo é criativo. O medo faz com que coisas que não existem passem a existir. O medo é criativo. Nada mais pode ser tão criativo do que o medo. O medo é extremamente criativo. Uma pessoa com medo, ela pensa assim, no pior do pior, e ela fantasia coisas absurdas. O medo cria. O medo fabrica coisas. E foi isso que aconteceu. Tanto é que o Senhor perguntou para ela, o que te aflige, Agar? Porque não tenha medo. Abriu os olhos dela. E ela viu a fonte. E num deserto, ela estava entregue à morte, já tinha até largado o filho num canto para morrer, num outro, ela construiu a vida dela. E que foi muito melhor para ela. Muito melhor. Porque agora ela foi viver a vida dela com o filho. Não mais como a serva da Sara. Entendeu? Mas agora ela foi viver a vida dela. Então, em nome de Jesus, Deus está falando com você. Se livra desse medo. Eu vou orar por você, vou mandar ele sair. E você vai tomar posse disso. Deus não quer você com medo do novo. Deus não quer que você permita que o desespero tome conta de você de tal maneira que você não veja mais nada. A saída está diante de você, você não vê. Eu tenho certeza que Deus está falando isso para você. A saída está diante de você, a solução, mas você não vê. A fonte está aí, mas você não vê. Por quê? Porque está com a mente, os olhos fechados. E porque, como é que a mente de uma pessoa fecha os olhos, a visão dela é bloqueada? Através do medo, da incredulidade, de pensar no pior. Entendeu? Sem medo do novo. Não deixa que o diabo bloqueie a sua capacidade de entender as coisas. Te amarre numa vida que você não quer, numa situação que você não quer. É hora de agir, é hora de viver. É hora de seguir. Arrisca na fé. Vamos embora. A saída está aí diante de você.
A fonte estava ali, diante dela. Aquela fonte não apareceu num passe de mágicas. Ela sempre esteve lá. Só que a Agar não estava vendo. Então a saída, a solução está aí. Talvez você não está vendo, mas está. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como que era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Pastor, a gente morávamos juntos há 5 anos, praticamente, há 4 a 5 anos. E a primeira vez que nós viemos aqui na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, a palavra entrou, saímos daqui. Dia 17 agora faz 1 ano que nós completamos de casado, né? Mas vivíamos uma vida clandestina com o Senhor. E aí chegamos aqui no culto da bispa, ouvimos a palavra entrou no nosso coração. No dia seguinte fui no cartório, marquei o casamento, nós casamos. Deus nos abençoou, nós temos carro bom, carro zero. Deus colocou um apartamento de 350 mil reais, que hoje deve estar valendo nas nossas mãos. Nós moramos bem, conseguimos ter um apartamento, um carro abençoado. A última campanha que teve, eu passei num corredor com um carro no valor mais ou menos de uns 40 mil. Hoje eu tenho um carro de 65, 63 mil, um carro de alto padrão, entendeu? E Deus tem abençoado a nossa vida tremendamente, né? Não só financeiramente, mas assim, aprender um a respeitar o outro, a ter carinho, a ter respeito, né? A ter assim, uma companheira verdadeira do meu lado. E Deus tem abençoado a minha vida, a vida da minha esposa. Eu vim de Salvador para cá, eu não tinha perspectiva nenhuma. Passei por uma tempestade gigantesca que eu, me conhecendo, eu não tinha condições de passar. Aí hoje eu olho, falei, Deus me tirou lá de Salvador, me trouxe para São Paulo para me honrar. Aí a gente vê que Deus é poderoso e eu tenho vivido coisas maravilhosas em Deus. Esse é o melhor momento da minha vida, que eu vivo em Deus. Eu tenho uma empresa, a gente tem sido abençoado na nossa empresa, eu tenho sido abençoado no meu lar, na minha família, entendeu? E assim, as dificuldades que eu passei, a mão de Deus estava me sustentando para eu passar, porque se eu não tivesse sendo sustentado pelo Senhor, eu me conheço, eu não teria condições de passar. É importante ressaltar que vocês estão constantemente, a partir do momento que vocês vieram para o ministério, se estabeleceram, firmaram no Senhor, vocês têm participado de jejum, trabalho, têm bebido literalmente do Espírito. Sim, e o jejum é muito importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo um jejum, eu tinha um problema de hemorragia muito grande. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou quebrar esse jejum, eu não aceito isso. E aquele dia, depois daquele dia, nunca mais eu tive aquela hemorragia. Eu fui curada naquele dia, porque eu falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não vou quebrar o meu jejum por uma enfermidade. E nunca mais eu tive aquela enfermidade. Ou seja, vocês têm aprendido a viver pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida. Isso, as últimas campanhas que nós fizemos aqui com o jejum, com os projetos e conquistas para 2011, Deus tem honrado tudo. Assim, tem coisas na minha empresa que Deus tem entregue em nossas mãos. Pessoas que nós colocamos propostas, tudo isso e não aceitaram, e hoje eles estão chamando para a gente trabalhar. Tudo isso é fruto do jejum, de tudo aqui que nós fazemos aqui na igreja, oração, e Deus tem respondido tudo aquilo que nós temos pedido. E assim, o mais importante disso tudo é estar em comunhão com Deus, viver a palavra viva que nós vivemos aqui, servir ao Deus Todo-Poderoso. E assim, eu só tenho a dizer hoje na minha vida assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho passado, tanto a mim quanto a minha esposa, nós temos passado momentos maravilhosos com Deus, maravilhosos. Todo dia eu tenho que matar um leão e um pedacinho dele, mas Deus tem nos honrado, tem nos dado força para viver a cada dia a palavra dele, o que ele tem nos ensinado, o que ele tem passado para a gente. E assim, eu só tenho a dizer, eu vim de Salvador para cá, eu tenho um nível superior, eu sou formado em Direito, eu tenho uma empresa que Deus está abençoando, entendeu? Eu tenho prosperado e assim, até hoje, eu paro para pensar e assim, digo como Deus é grandioso. Às vezes é até difícil de entender
Como essa semana mesmo, eu sentado no sofá da minha casa conversando com o Senhor, eu falei assim, eu não consigo entender como é que Deus fez tanta coisa grande, me tirou lá de Salvador, um homem sem perspectiva de vida, que vivia no mundo, que bebia, entendeu? Que era todo atrapalhado. Deus tirou de lá, me trouxe para São Paulo, me transformou e tem me honrado tremendamente. É importante que vocês estão nessa mesma fé, unidos nesse espírito, não é? Exatamente. Essa união de vocês nessa fé, de estarem aqui juntos no jejum, junto nas reuniões, bebendo literalmente, isso tem fortalecido o casamento de vocês e certamente prosperado, essa bênção, essa prosperidade tem sido a consequência de tudo isso. Exatamente, porque nosso relacionamento era um relacionamento totalmente desgastado, brigas, entendeu? Um não tinha paciência com o outro e hoje não. Hoje nós somos outro casal e quando as pessoas veem, falam, nossa, vocês são novas pessoas e realmente as pessoas conseguem visualizar isso em nós, que somos novas criaturas. Isso é importante, porque as pessoas olharem para nós e ver que somos outras pessoas, entendeu? As pessoas que conheciam vocês hoje veem a diferença. Exatamente. Quando você busca a Deus, as coisas materiais, Ele te entrega assim como se nada fosse. E nada é, entendeu? O importante é você estar em Deus, buscar o Senhor, porque quando você está em Deus, Ele te dá carro zero, te dá apartamento. O que você pedir a Ele, Ele te entrega em suas mãos. Mas primeiro, você tem que estar em Deus, ser fiel, ser dizimista fiel, poder ajudar, contribuir na obra do Senhor, entendeu? Tratar os irmãos e as pessoas próximas a você como dignidade, como um servo do Senhor, entendeu? Sem falsidade, sem mentira, sem ganância no coração, sem inveja, que nada disso. E sim você abrir o seu coração para o Senhor e as demais coisas Ele coloca em sua mão, na sua vida, abençoe. Eu agradeço muito, Senhor, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo lar que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor tem colocado em minha mão, porque eu nunca pensei, Senhor Deus, que eu poderia viver tudo que eu tenho vivido. Hoje o Senhor fala isso com muita alegria. Amém, amém, com muita alegria no coração. Essa mudança na vida de vocês é um exemplo para muitas pessoas que nos assistem agora. O que vocês têm a dizer como evidência de que quando uma pessoa, assim como o Senhor disse, se lança em Deus, os resultados acontecem, ou seja, a bênção vem, o apartamento, a casa, ou seja, tudo se concretiza. O único caminho é buscar a palavra do Senhor, porque o mundo aí fora não oferece nada, entendeu? Vocês que estão aí na dificuldade, envolvido com álcool, com droga, com a família destruída, vem para a casa do Senhor, porque aqui Ele restaura tudo, restaura você por inteiro. Aqui não é serviço de funilaria nem pintura não, Ele traz novo, ele faz você novo e entrega na mão da sua família, de quem seja que for, novinho em folha. Aqui não é, vamos fazer um recondicionamento, não. Deus te entrega por novo, limpa a sua vida, entrega você com o coração, com o espírito renovado perante ao Senhor. Então vem para a casa do Senhor buscar a Deus, porque é aqui que está a salvação e o caminho. Essa mudança se deu a esse espírito, a essa direção. Exatamente, a esse espírito. Então essa pessoa que nos assiste, ela tem que vir buscar essa fé. Sim, tem que vir buscar a fé, tem que vir para a igreja, buscar, participar das campanhas, dos projetos e conquistas, jejuar, orar e estar na casa do Senhor, porque aqui é um lugar maravilhoso. O maior prazer que nós temos é no domingo vir para a casa do Senhor, iniciar a semana buscando, agradecendo a Deus. Na segunda-feira participar da campanha que tem no culto dos empresários, na quarta buscar o Espírito Santo que renova a família, que é um culto muito abençoado, tem me mudado, tem mudado a minha esposa, tem trazido paz para o nosso lar, o culto de quarta-feira. E assim, a palavra de Deus é maravilhosa, cada dia uma coisa nova você vai aprendendo no Senhor e quando você pratica, Deus honra. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Para mim, para nós representa renascimento. Hoje nós somos novas criaturas. Felizes. Felizes, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus de Israel, visita essa vida agora. Passa do teu sangue sobre ela e queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero ordenar agora em nome de Jesus que esse medo que assombra a vida dela, essa pessoa dominada pelo medo, que a amarra, a leva a aceitar, a se conformar, a ficar inerte, passiva,
entregue a algo que ela não quer, porque tem medo, medo de encarar, medo de enfrentar, medo do novo, medo dos problemas, medo da vida, medo, sei lá. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno, saia da vida dela. Essas correntes, essas amarras saiam em nome de Jesus. Incredulidade, dúvida, negativismo, medo, saiam em nome de Jesus. Eu ordeno que essas algemas sejam arrancadas, essas correntes tiradas, em nome de Jesus. Que ela saia dessa prisão. Tudo que a aprisiona, eu ordeno que saia da vida dela. Levanta essa vida, meu Pai. Restaura a vida dela. Dá força a ela. Renova as forças dela. Ajuda ela a ver o que ela não está vendo. Revela o que está oculto aos olhos dela. Se mostra na vida dela, meu Deus. Eu peço agora, socorre essa vida. Ela precisa de cura na alma, ela precisa de restauração. Ela precisa, meu Deus, que os olhos dela, Senhor, sejam abertos. Ela precisa de visão, de entendimento revelado, de visão revelada. Ela precisa de entendimento revelado. Ela precisa de força para seguir. Ela precisa de, ó meu Deus, da tua mão estendida sobre ela, para seguir e reconstruir a vida dela. Para viver coisas novas, para viver coisas que ela sonha na vida dela. Abra os olhos dela. E nesse momento que ela tenha força para fazer aquilo que ela até hoje não teve, que ela seja erguida. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, da saúde mental, emocional, física e espiritual. Esconde o teu povo debaixo do teu sangue. Aonde esse programa estiver chegando, que a tua bênção chegue lá. Que haja uma mudança na vida dessa pessoa que está comigo, na casa dela, na família dela. Que ela não seja a mesma. Que hoje haja uma transformação na vida dela para a honra e a glória do teu nome. Que essa palavra entre e conhecereis a verdade vos libertará. Que ela seja completamente liberta nesse dia através dessa palavra. Que ela decida agir, se levantar e recomeçar. Arriscar na fé, se aventurar no Espírito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que haja abundância na vida dessas pessoas. Realiza sonhos, desejos, projetos. Dá o fim que ela espera. Realiza todos os sonhos, Pai. Porque ela tem financiado a tua obra. Coloca coisa grande, abundante na vida dela. Também desperta mais semeadores. Porque toda vez que uma pessoa semeia no teu reino, ela é abençoada. Ela recebe abundantemente mais. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber da água, tudo nela vai mudar. Em nome de Jesus eu determino assim, meu Deus. Tudo vai mudar. Visão, espírito, tudo vai mudar. A fé dela, a visão dela, o espírito dela vai ser outro. Em nome de Jesus. Eu abençoo a todos com paz e força. Amém. Amém e amém. Amém. Beba da água comigo. E receba uma mudança total. E se levanta e vamos em frente. Porque Deus é com você. Amém. Olha o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. O Senhor te ama e tem trabalhado para fazer uma grande obra na tua vida. Se Ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.